Olá, para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso tema é obesidade infantil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, neste ano de 2022 existirão mais crianças acima do peso, ou seja, obesas, do que crianças abaixo do peso. E segundo um estudo da USP, a Universidade de São Paulo, no Brasil, 15% das crianças hoje estão obesas. É por isso que precisamos falar sobre os riscos dessa doença e também como prevenir e evitar. Nós reunimos um time de especialistas que vão contar pra gente sobre as causas e também as consequências a médio e a longo prazo da obesidade infantil. Portanto, não sai daí que depois do intervalo, o Vida Saudável tá de volta. Nesse primeiro bloco, então, você vai acompanhar uma entrevista com a nutricionista Ana Paula Chiapetti. Há muito tempo a gente ouve dizer que estamos vivenciando uma epidemia da obesidade. Só que hoje a gente já vê essa epidemia chegando no público infantil. Segundo dados da USP, no Brasil, cerca de 15% das crianças estão acima do peso. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui agora com Ana Paula Chiapetti, ela que é nutricionista, e vai explicar para a gente como é que vocês, nutricionistas, estão enxergando esse cenário, que não é de hoje, mas a cada dia a gente vê se agravar mais. Sim, vem se agravando muito, principalmente pelo estilo de vida da gente hoje, né? Nós, na nossa época, éramos crianças que brincávamos muito na rua. Hoje a gente tenta colocar as crianças para fazer esportes, mas a realidade são crianças menos ativas, né? E além disso, mais acesso a alimentos industrializados, ultraprocessados também. Estilo de vida parental também, né? Tem a ver com isso também, dos pais terem menos tempo e acabar preferindo por esses alimentos. Outro motivo desse crescimento, os lanches escolares também, né, que acaba tendo uma preocupação menor, as mães têm menos tempo de preparar. Então a crescente é realmente muito significativa, não só pós-pandemia, né, mas é uma coisa que vem crescendo há muito tempo e hoje realmente os casos vêm crescendo cada vez mais. A gente vê essa modernidade, a gente vê as crianças, né, cercadas de telas, mas já que você falou sobre esse fator pandemia, existe aí algum tipo de agravante nesse sentido da gente estar sentindo essa obesidade infantil mais latente? Sim, percebi muito, assim, logo que retornaram, né, as consultas, né, pós-pandemia, teve uma crescente muito grande. Os pais ficaram mais em casa também e tem aquela questão de, a criança está saindo um pouco de casa, os pais querem dar algum tipo de agrado. E a gente tem essa cultura de agradar com comida, né, é cultural isso. Então, teve uma crescente muito maior, mas como eu disse, não é uma coisa de antes, é uma coisa que veio vindo. Nossos hábitos, eles estão em mudança há muito tempo e a pandemia veio para mostrar o resultado disso tudo, como que a gente fica se a gente ficar mais tempo em casa, né? Então, a pandemia foi bem significativo esse aumento pós-pandemia. A gente sabe da quantidade de problemas, né, que são aí acumulados no momento em que você está ali obeso, não é nem acima do peso, é obeso, isso na fase adulta. Quando a criança, né, já vem se desenvolvendo com esse problema da obesidade, consequências e riscos. A gente pode pensar em consequências futuras, mas tem como a gente falar sobre consequências no momento que a criança está obesa, ali até com 5, 6 anos. É bem comum pegar exames laboratoriais bem alterados, já com risco já de diabetes, né? Então é comum. E, obviamente, esses riscos podem se agravar mais ainda na vida adulta, né? Hipertensão, alteração no colesterol, enfim, tudo isso que a gente já sabe, na verdade, né? Não é nenhuma novidade falar sobre isso. E, além disso, a gente tem que pensar também em outras questões que isso pode vir a causar, questões sociais para essa criança, né? Desenvolvimento de depressão, ansiedade também, né? Bullying que a criança sofre na escola. Bullying não é uma coisa recente, sempre existiu, né? Então a gente tem que pensar nessa parte social também da criança, na parte da saúde também. Se fala muito sobre hipertensão, colesterol, diabetes, mas a gente esquece outras questões, né? Dores no joelho, essa criança pode ter mais dificuldade para praticar um esporte por causa do sobrepeso. Então é muito além da gente pensar, é um risco de doença, obviamente que tem isso, mas é muito mais, é mais grandioso, sabe? Quando a gente fala da obesidade, que já vem desde a infância, já tem ali um gatilhozinho para que isso piore muito na vida adulta, né? A gente sabe que precisamos mudar os hábitos, mesmo com todas essas mudanças que a gente está passando pós-pandemia. É preciso, sim, regular, é preciso ter uma certa disciplina dentro de casa.
como esses pais devem agir, podem agir diante de uma família em que apenas um membro, digamos assim, está realmente com aquele diagnóstico de obesidade. A gente tende a achar, né, que tem uma pessoa com problema, mas na verdade a gente tem que enxergar que essa criança ela é só resultado de como está funcionando essa família. Então, às vezes, alguém naquela casa pode não ter tanta predisposição a ter um ganho de peso, talvez a criança tenha. Mas, na verdade, quando a gente vai pensar, está todo mundo se alimentando da mesma maneira. Então, a gente tem que pensar como um todo mesmo. E também, se a gente colocar para a criança como se ela fosse a única pessoa que está de dieta naquela casa, é mais sofrido para ela, né? Então, a gente tem que pensar em ajustar toda essa família, todos os hábitos familiares. Tem uma frase que é super clichê, que é desembale menos e descasque mais, mas é muito por aí mesmo. Será que realmente não dá para mandar uma fruta? Será que não dá realmente para a gente ter mais, diminuir a quantidade de salgadinho, de biscoito? Não é que a sua criança não possa consumir, mas a gente tem que pensar no que é hábito. O lanche escolar, por exemplo, eu bato muito nessa tecla porque o lanche é uma coisa que a criança leva todos os dias, e 7 dias na semana ela leva 5. Não tem como ficar abrindo exceção. Eu abro exceção no lanche escolar. Não é uma exceção, é uma regra, porque é todo dia que essa criança come, né? Então a gente tem que pensar nesse todo, na família toda, e incentivar essa criança também. Ana, eu como alface, meu filho me vê comendo e não come. Não é só sobre isso. A gente tem que pensar em toda a maneira com que a gente se comporta em relação à alimentação. Mas isso também tem um peso, né? Que fala muito assim em ser o exemplo. Porque se a criança não tem esse exemplo dentro de casa, ele não vai se inspirar e não vai ter aquela vontade, de repente, de conseguir aí manter uma alimentação mais saudável. Exatamente. Exemplo e acesso, né? Aonde fica o biscoito? Aonde fica a fruteira? A fruteira fica num canto lá escondido na cozinha com um monte de cebola em cima. O biscoito fica com a cara, sei lá, da Mônica, bem na cara da despensa, a criança abre assim. Então, o que tá mais fácil para ela pegar? Será que se eu colocar essa banana mais perto, deixar o biscoito mais longe, né, combinar com a criança antes, né? Então, assim, tem como a gente fazer isso sem ser de uma forma sofrida, né? Se acha que para fazer uma criança emagrecer ou ajustar esse IMC dela, a gente precisa fazer grandes mudanças mirabolantes. Na verdade, não são tão mirabolantes as mudanças que precisam ser feitas, sabe? Mas um outro detalhe também é que essas mudanças aparentemente custam muito caro, né? Entrar na dieta, conseguir alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, né? Tem um mito aí que é tudo muito mais caro. É um mito mesmo, porque é muito mais barato você comprar frutas e vegetais do que ficar comprando um monte de biscoito, né? É porque é mais prático. Eu entendo você passar a mão ali, botar na lancheira da criança e levar, né? Você não vai ter que, sei lá, fazer um bolo, usar uma farinha melhor, usar menos açúcar, né? Vai comprar o pronto, que além de ter o açúcar e a farinha, né? Que não são os grandes vilões se a gente for pensar na quantidade de aditivos que tem ali, né? Então eu entendo que tem essa facilidade toda, sabe? Mas é uma ilusão mesmo, porque se a gente pensar que para ajustar isso, a gente consegue diminuir o volume do que a criança come, revezar. Um dia a gente... é muito difícil, Ana, tirar o biscoito, para mim é impossível. Tá jóia, então a gente manda o biscoito um dia, no outro dia a gente manda fruta, no outro dia a gente manda a fruta mais o biscoito. Traz esse alimento que você gostaria que a criança comesse para a rotina dele. Mesmo que você fale, ela tá voltando. Continua mandando. Essa criança tem que ter acesso, ela tem que entender que aquele alimento agora faz parte da rotina dela. Coma com ela, depois do almoço, em vez de, quando a criança pedir para repetir o prato, deixa ali uma laranja descascada já, sabe? Então, a mamãe terminou de comer, já pega a laranja, começa a chupar ali do lado da criança, a criança vai fazer a mesma coisa, não vai repetir aquele prato. Então, assim, não é comprar um adoçante, biscoito sem glúten, sem lactose, não é isso que está engordando a criança, não é isso, não é o glúten, a lactose do biscoito, é o volume, a quantidade de vezes que essa criança está se alimentando de maneira errada. No momento em que se faz essas mudanças, em que a família se compromete a estar ali junto com a criança, é possível que ela cresça de forma saudável? Com certeza, uma criança que foi uma criança obesa, até com sobrepeso, ela provavelmente vai ser um adulto que a gente chama de brigar com a balança, né? Vai ser uma realidade dessa criança, provavelmente, mas não quer dizer que ela vai ser um adulto doente ou uma criança doente. É completamente possível a gente fazer esse controle e viver ali no equilíbrio mesmo, né? Mas que tem mais predisposição a isso, sem sombra de dúvidas. Dica de ouro para a mamãe e para o papai que estão enfrentando isso dentro de casa. Olhar com mais carinho para a sua alimentação, para a alimentação dos seus outros filhos que não estão com sobrepeso ou com obesidade, para a sua, para do seu esposo, para das pessoas que estão ao redor da sua casa, porque vai refletir, né? Se você parar de comprar, talvez, essas coisas que são mais calóricas, seu filho não vai ter acesso a isso. Também é importante você não deixar com que a criança se sinta penalizada por isso, né? Mostre para essa criança que ela não está sozinha, que vocês estão querendo ali deixar aquilo mais saudável.
jamais use informações sobre estética com meninas e com meninos. Não fique falando, porque vão te chamar de gordo, porque não falem sobre isso, não falem sobre aparência, é muito mais do que isso, né? Quando a gente traz isso como uma coisa intrínseca da família mesmo, quando é uma preocupação genuína da família mesmo, isso reflete na criança também. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Agora chegou a hora de você acompanhar um bate-papo com Igor Leandro, ele que é profissional de educação física e vai mostrar pra gente o que precisa ser feito para que cada vez mais crianças encontrem uma vida mais saudável. Bom, gente, caiu por terra aquela ideia que criança não pode frequentar uma academia. No caso dela estar aí, né, obesa, já com IMC traçado, é bom sim praticar exercício físico, atividades, e a academia é um ótimo lugar para perder peso. Criançada também tá liberado, não é isso? Igor Leandro, ele que é profissional da educação física, vai bater esse papo aqui com a gente. Então, tá liberada a criançada aqui na academia? Tá liberado, sim. A gente não tem uma idade pré-determinada para começar a atividade física na academia, até porque a gente tem uns treinos específicos para essas crianças que têm sobrepeso, que é atividades mais voltadas para atividade lúdica, atividade aeróbica e atividades de aulas coletivas, que aí é onde a criança sente mais saciedade, mais vontade de praticar aquele esporte. E a gente sabe que realmente criança tem que estar mesmo brincando, correndo, pulando, e essas são atividades que de imediato a gente consegue perceber, né, uma melhoria na qualidade de vida, na qualidade cardiorrespiratória dessa criança, quando ela está liberada, né, para brincar, sair do apartamento, sair de dentro de casa. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, gira em torno de 10 a 15% a criançada que tem esse sobrepeso, que tem a obesidade. E aí a gente vê que elas estão muito presas em casa, viciadas em smartphone, viciadas em jogo de videogame, em TV, e esquece a parte lúdica, a parte de brincadeira, a parte de se movimentar, de correr, de pular. E só em você estar se movimentando, você já está tendo aquele gasto de caloria, tendo aquele gasto calórico, e também você estando em casa vem aquela parte de compulsão alimentar, que você tem aquela ansiedade de estar em casa, passa pela geladeira e agarra tudo que tem na geladeira, e você está no campo não, está no externo, ao ar livre, praticando atividade física, principalmente escolar, que não deve deixar aí de lado a atividade física, a educação física escolar. E aí, você praticando, você se movimentando pelo menos 30 minutinhos por dia e tendo uma reeducação alimentar, você vai conseguir, sim, ter um gasto calórico, emagrecer devagar e você vai chegar lá no seu objetivo. Você tocou num assunto muito importante, que a gente já não tem mais essa coisa de antigamente, né, da educação física nas escolas, que era muito presente, pelo menos no nosso tempo, né? Hoje em dia a criançada parece que não quer participar mais dessas atividades, a gente vê muito essas crianças, né, ficando de lado e dispensando a aula de educação física. A atividade física escolar vem sendo escanteada, abandonada. Eles não tratam como uma atividade indispensável na formação do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então eu acho que isso deveria ser mais cobrado, com mais rigorosidade, para que essas crianças elas tenham um incentivo para praticar atividade escolar, atividade de educação física na escola. Agora vamos explicar como é que vai ser construído esse plano de treino para essa criança específica que foi identificada ali com sobrepeso ou com obesidade. É interessante que você faça uma anamnese, que é chamada de anamnese clínica, que aí é onde a gente vai englobar e vai saber o que cada um está precisando, se tem algum tipo de restrição, se tem alguma limitação, e daí, voltado para isso tudo, que a gente vai poder fazer a prescrição e um treinamento adequado e seguro para ter uma boa qualidade de vida e emagrecer saudavelmente. É algo bem específico, né? No caso, para a criançada que precisa emagrecer, é mais focado então naqueles treinamentos aeróbicos, né? Que
pede mais aí um sozinho. Uma atividade mais indicada para essas crianças que têm sobrepeso é atividades aeróbicas. É atividade que você tem um gasto calórico, que você tem um consumo de energia e também vai gerar mais qualidade de vida, porque quando você está praticando atividade física, você libera alguns hormônios que vai melhorar a saciedade, vai melhorar o humor, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir aquela compulsão alimentar. E isso vai fazer com que você consiga alcançar os objetivos desde a fase criança e conseguir manter aí até a fase adulta. Igor Leandro, eu quero que por último você passe um recado para essa criançada que de repente está em casa, né, nas telas, né, dia a dia ali no celular, na televisão, precisar sair de casa, né, para se movimentar, faz aquele incentivo. Então, criançada, vocês estão em casa, viciados em smartphone, vocês têm que ter um horário, um tempo para tudo. Você tem que ter horário para usar o smartphone, tem que ter horário para estudar e tem que ter horário para você se cuidar, para praticar atividade física. E diariamente vai se movimentar, vai para um parque caminhar, vai correr na praia, volta aquelas atividadezinhas lúdicas que tinha antigamente, se movimenta, busca saúde desde a infância até a fase adulta. Vida Saudável não terminou ainda não, viu? Fica por aqui que depois do intervalo tem mais. Para além das questões físicas, é preciso lembrar que a obesidade infantil também pode gerar problemas emocionais. Quem explica isso pra gente agora é a psicóloga Débora Sampaio. Para além das questões envolvendo a saúde física da criança, a gente precisa falar sobre os impactos emocionais na vida dessa criança que desde cedo teve aí a obesidade marcada. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui agora com Débora Sampaio, ela que é especialista em crianças e adolescentes. E eu quero saber o seguinte, é muito comum aqui no seu consultório chegarem crianças, chegarem adolescentes com essa queixa, porque eu estou acima do peso, e que não se aceita, porque não teve aí, de repente, um desenvolvimento em que aquilo fosse tranquilizado, suavizado até pela família, Débora? Olha, Luísa, quando a criança é pequenininha, a gente vê aquela coisa, acha fofinho, né? Ai, que fofinho, a bochechinha, a perninha, a coxinha. Quando eles vão crescendo, e ainda mais depois que eles entram na escola, principalmente segunda infância e adolescência, né? Estamos falando de 7 anos em diante. Isso começa a pesar mais. Por quê? Porque eles começam a participar de outros ambientes que não só o familiar. Então vem a brincadeira do amigo, que diz, fulaninho é gordinho, fulaninho não corre muito, fulaninho não... Ele começa a ser excluído do time, ele começa a ficar constrangido, a ter vergonha, ele começa, na hora da piscina, não querer tirar a camisa. Então, isso começa a trazer, sim, sofrimento. Quando começa a trazer sofrimento, aí é hora da gente cuidar desse emocional, né? Fora, por exemplo, nas meninas, é muito comum, aí já vem uma outra preocupação. Esses dias eu recebi uma criança de 8 anos que chegou porque estava muito angustiada com celulite na barriga. Então, vejam, é um tipo de sofrimento que não é para a criança ter, mas que de fato acontece. Então, a obesidade, como você bem colocou, para além de todos os problemas físicos, hormonais, enfim, existe essa questão emocional que impacta muito. Fora as questões também de mobilidade. Porque, vejam, é um momento da vida que eles estão indo para o mundo, para os amigos, né? Para outros espaços. E aí a obesidade também compromete isso. O cansaço, né? Então é uma criança que às vezes não consegue brincar como as outras. Chegou na adolescência, que ele precisa se sentir aceito pelos outros. E aí às vezes aquele que é mais cheio, ou ele vira o mais engraçado, para ter outro tipo de atenção, às vezes ou o mais estudioso. Esse daí ele vai criando estratégias para poder se sobressair. Mas, de uma maneira geral, a obesidade ela traz, sim, muito sofrimento.
isso a gente está tocando num assunto em que esse sofrimento é um sofrimento emocional, mas é que ainda está ali no começo. A gente pode elencar transtornos futuros que isso pode se tornar, né? Uma depressão, dismorfia corporal, anorexia e bulimia. O que é que isso pode acontecer? O que é que esses impactos negativos que podem deixar essa criança chegar num momento, num transtorno como esse? Olha, se a gente for pensar, a obesidade por si só, emocionalmente, ela já traz, como a gente está falando, muitos impedimentos, né? É uma baixa autoestima, naquele momento que eu estou começando a criar o meu olhar para mim mesmo, eu começo a olhar para mim de uma forma muito negativa. Então, baixa autoestima, um autoconceito, né, disfuncional, isso começa a comprometer os relacionamentos e aí existem sim os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia. Normalmente as pessoas são obesas, elas têm, a grande maioria, compulsão alimentar, né? E isso está muito relacionado com a saúde mental, porque a obesidade ela pode estar muito ligada tanto à ansiedade como à depressão. Então, uma pessoa que está muito ansiosa, aquela que está ansiosa e vai comer. Ou na depressão, eu não tenho mais prazer em nada, perdi o ânimo, a fonte de alegria em tudo. A única coisa que ainda me acalma é comer, né? Então, assim, essa relação é uma relação disfuncional com a comida, que pode estar trazendo, sim, aspectos, né, muito sérios. Então, se a gente for pensar na anorexia já é uma menina, é muito comum quando ela está entrando na adolescência, que ela quer emagrecer a todo custo. E aí ela começa a não comer. Começa a criar estratégias, inclusive, para camuflar. Usar roupas folgadas, não comer na presença dos outros familiares, comer muito devagar, ela vai tomar muita água. Tinha uma aqui que dizia para mim, Débora, eu tomo água o dia inteiro, porque aí eu encho minha barriga e não tenho fome. Né? Então, assim, são coisas muito sérias, de fato, né? E que, se não cuidadas na infância, podem trazer comprometimentos seríssimos para a adolescência e para a vida adulta. Porque até eu recebo aqui adultos com compulsão, com transtornos alimentares, né? A gente tem que entender que a relação com a comida, ela está muito relacionada com os meus afetos, com os meus sentimentos. Não dá para separar. Uma coisa que a gente não falou ainda é a questão mesmo da pressão social. A gente está falando sobre obesidade infantil, mas naquela idade ali dos 7, vamos estender ali até a adolescência, que é quando você começa a ver capas de revista, a ver as modelos, né, com aquela postura e com aquele físico, em que elas vão querer copiar. Então, se essa coisa não é tratada logo cedo também, dessa autoaceitação, como é que fica essa criança futuramente em que precisa se seguir aquele padrão? De uma maneira geral, ela vai acabar, vamos dizer, se submetendo a relacionamentos muitas vezes abusivos, porque ela não se percebe de uma maneira positiva, e aí a tendência é que ela vai se envolver com pessoas também que se aproveitem disso, né? Então, ela vai se submeter a qualquer tipo de relação para poder ter alguém, né? Nesse sentimento de, eu não tenho muito valor, diante das outras pessoas que são mais magras, mais bonitas, eu não tenho tanto valor, então eu vou aceitar qualquer tipo de pessoa que se aproxime de mim, qualquer tipo de relacionamento. Então isso é muito sério e isso traz realmente danos bem significativos. E também a questão a gente estava conversando aqui, né, das telas. Essa relação, e é a relação de dependência das telas, um dos sintomas iniciais é justamente a obesidade. Porque é uma criança ou uma adolescente que passa a não ter mais essa socialização. Então, ele passa o dia inteiro ali na tela, ou assistindo, ou jogando, e isso acaba trazendo, sim, um ganho de peso, um sobrepeso. Precisa ter esse acompanhamento, né, de um psicólogo que observe, né, essas questões que estão ali atravessando, tudo que diz respeito àquele momento, para que, junto com os outros profissionais, possam agir a favor dessa criança. Em todos os casos, o ideal é um acompanhamento multiprofissional, né? Porque, claro, a obesidade já traz aí, como a gente viu, comprometimentos hormonais, comprometimentos, às vezes, cognitivos, no sono, na atenção, em várias coisas. E aí, do ponto de vista psicológico, o que é que a gente precisa entender quando é uma criança? O ideal, inclusive, é muitas vezes até uma terapia de família. Porque a gente precisa entender qual é o lugar da comida nessa família, como é que essa família se relaciona com a comida, para ir podendo mergulhar, né, nesse sintoma que essa criança está trazendo. Então, o acompanhamento psicológico ele é tão importante
quanto o nutricional, quanto do endocrinologista, porque a gente precisa entender que dinâmica emocional é essa, que essa criança construiu com a comida. Também tem que ter a participação da família, porque muitas vezes é a família quem é o agente causador do bullying, né? Porque a gente já viu muito isso, em que não precisa nem estar os amiguinhos ali fazendo bullying, a própria família faz esse papel. Isso, e fora que, assim, quanto menor a criança, mais a família tem que estar dentro. Porque quem é que leva o alimento para a criança? É a família. Então, às vezes, é uma mãe ou um pai que, não, minha filha está muito magra, coma, ou vou dar biotônico, vou comprar um remédio para abrir o apetite, e daí vai gerando, né? Ou é aquela família que realmente está ali só se alimentando de uma forma inadequada, ou é uma família compulsiva. Então, a gente precisa entender que sistema familiar é esse e como a relação com o alimento se estabelece dentro daquele sistema. Então a gente tem que contar, né, com todos esses profissionais, mas que a família de fato esteja dentro dessa rede de apoio e não seja o causador, né, de toda essa confusão que vai surgir na cabeça da criança. Isso, a família é tão protagonista quanto a criança, né? Porque tanto no aspecto da alimentação, por exemplo, quando a nutricionista prescreve a dieta, é a família que tem que providenciar essa dieta, organizar, monitorar, acompanhar, como no aspecto emocional também é a família que vai estar observando, né? Se essa criança está mais ansiosa, se ela vai buscar mais alimento à noite, se é de manhã, como é, como não é, enfim, tem que estar todo mundo junto. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já, obrigada pela companhia. Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Você vai lá, deixa seu recado, dá sua sugestão e faz sua crítica, tá bom? Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá!